Está começando mais um Bar Talks, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. O Bar Talks é uma realização do portal Mixology News e é o primeiro podcast para os bartenders de todo o nosso país. É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou o Marco Della Roche e estou aqui com essa figura mais que peculiar da coquetelaria brasileira, que por mais estranho que pareça, vem ficando mais bonito a cada ano que passa. Ele, o bartender que mudou o mindset do meu coração, Rafael Mariatti. Seja muito bem-vindo. Sou o Roberto Carlos dos negócios das bebidas. Como é que é isso aí? Eu mudo o mindset do coração das pessoas. Eu sou o Roberto Carlos, o Magal do... Não, Magal é o Bob. Deixa esse apelido pra ele. É Magal. Pra quem não sabe, o Rafael Mariatti é, desde 2014, mixologista da multinacional Pernod Ricard. Ele é responsável pela curadoria do conteúdo do Clube do Barman. Também é responsável pelo curso digital Bartender Mindset. Ele é o primeiro colunista da história do Mixology News, pai do Pedrinho. Aê, muito prazer estar aqui, Marcão. Obrigado pelo convite. Você tá bom? Tô ótimo. Agora, meu caro Rafael, você já ouviu a oração do bartender? Eu já ouvi, já. Meu filho já faz. É mesmo? O meu filho, é sério, meu filho um dia pegou eu ouvindo e aí ele falou algum trecho do final, do tipo, que ninguém mais no bar seja mixologista e sim seja barman. Ó, então, juro por Deus. Vamos fazer a oração do bartender? Vamos, tô com a mãozinha junto aqui, ó. Pelo santíssimo sinal do rabo de galo redentor, livrai-nos das corote e das ais. Que nunca nos falte a simpatia de Dale DeGroff ou uma dedada apropriada de Gary Regan. Não nos deixe beber de litrão, mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje, e que a graça do mestre Derivan recaia sobre nós para todo sempre. E que nos bares ninguém diga ser um mixologista, e sim... Bartender desse meu povo. Amém, axé. Vamos começar então essa bodega aqui. Rafael Mariatti, você vai ter que me explicar um negócio aqui, cara. Manda. A gente tá em 2019, numa febre de coach pra tudo quanto é lado. É um pessoal que nunca trabalhou na vida. Primeiro que eu não confio em gente que não faliu. Conselho de trabalho de gente que nunca faliu na vida é difícil. Verdade. E aí, você resolve lançar o seu Bartender Mindset, que é um curso que, assim... Antes, é muito fácil de quem não sabe o que é o conteúdo sair falando o que acha que é, né? Eu mesmo o fiz. Bati o olho e falei, caramba, olha, o Rafael tá inventando moda aí. E aí eu fui ver o conteúdo, achei interessante, entendi o propósito, mas gostaria que você explicasse pra mim aqui, pra todo mundo que tá ouvindo a gente, como é que é esse curso, de onde que veio essa sua visão de mercado pra colocar esse serviço? Eu ia demorar muito tempo para explicar o processo e o motivo de eu ter feito isso. Fica tranquilo, ninguém tá fazendo nada em casa, fica tranquilo, trabalho... Mas existem dois motivos principais, né? A observação que eu tive em todo esse tempo de indústria dos bartenders, né? Uhum. Quando você sai do balcão, você começa a ter uma outra visão do mercado. Não é porque você trabalha para uma indústria que você só quer valorizar o trabalho da indústria, mas você começa a perceber coisas que dão certo e coisas que não dão, né? O bartender, ele tem e deve manter essa alma de artista, mas ele tem que equilibrar com o comércio, porque o nosso trabalho é comércio e falta comércio e sobra arte no bartender, né? E depois eu olhei para trás e vi tudo que deu errado, todas as coisas que eu tentei e não consegui, e os caminhos que deram certo, e juntei isso
né? E juntei as coisas que dão certo para alguns bartenders e tentei passar isso pros bartenders começarem a despertar para uma nova realidade, né? E é uma coisa que eu sempre falo, é que nunca se teve tanto dinheiro investido na coquetelaria no Brasil como hoje. Sim, é verdade isso. Isso é uma realidade. E então não é um curso de aprender a fazer receita, não, aprender não. O que é destilado, essas coisas. Não, e eu até faço um filtro quando algum bartender que tem entre 1 e 2 anos de carreira pede para entrar no curso, eu sempre vejo quem é, né? E eu faço um filtro, converso com a pessoa para deixar bem claro que talvez aquele não seja o curso ideal para ela. Naquele momento. É óbvio que é um trabalho para mim, mas a minha intenção não é sair ganhando dinheiro de todo mundo. É trazer uma nova visão e trazer também um novo mercado para o bartender, que é o mercado digital, né? Que a gente já atua há muito tempo, né, Marco? De outras formas, mas fazer com que a tecnologia se une ao capital social que o bartender tem. O bartender tem uma coisa que é muito rica, que é a facilidade de se envolver com pessoas olho no olho. E é uma coisa que a geração de hoje não tem, né? Ela é muito impaciente, ela entra e sai de empregos muito rápido e ela não tem capacidade de se relacionar com outras pessoas, né? É muita carência, é muito difícil você lidar com as pessoas, você tem que chegar com muito cuidado com as pessoas, porque uma mágoa vira uma depressão e um motivo da pessoa ir num terapeuta e conversar sobre isso, mas é uma culpa muito da atual geração, que teve muita informação muito rápido e desenvolveu alguns temas, alguns assuntos muito rápido e se vê necessário virar CEO aos 30 anos. Então tem muita pressa das coisas acontecerem. E perde no capital social, que é o mais importante, que é o relacionamento, que é a única forma que você tem de fazer networking, fazer venda, manter seu nome em alta na carreira, né? E é uma construção isso, e o bartender consegue construir isso muito rápido, muito fácil, e essa atual geração no mercado de trabalho em geral não consegue. Então eu queria trazer essa parte que é muito mais fácil, né? Mostrar que tem um caminho mais fácil para as pessoas alcançarem as outras e compartilhar conteúdo e se divulgar, né? Mostrar o trabalho que faz, criar uma identidade, né? Para poder começar a crescer na profissão. Fora questões do mercado de trabalho de bebidas também que a gente toca. Então muita gente conseguiu já, a gente tem alguns exemplos no curso de muitas pessoas que conseguiram se desenvolver, às vezes com pequenas coisas, pequenos insights que tem no curso. O curso tem, sei lá, 40 horas de duração, conteúdo... É todo online, né? Qualquer pessoa pode fazer no mundo inteiro. Conteúdo de 5 minutos ela conseguiria se virar, mudar a chavinha. E uma coisa que eu tenho preocupação de fazer é não deixar o online como aquela coisa fria, digital, que o cara vai ver meu vídeo gravado e vai anotar no papel. Né? Então eu tenho aulas ao vivo com eles, né? Apesar de ser digital, mas eu tenho aulas ao vivo. Então eu tenho lives que duram às vezes 6 horas, que eu fico falando com um por um dos projetos, o que a pessoa pode fazer. Isso no começo do curso, né? Para ela... para dar uma ideia de que caminho que ela pode seguir, e depois eu tento pegar o relato dela no final do curso para entender o que aquilo tudo agregou na vida dela, o que ela pode compartilhar com os outros bartenders. E cria um grupo de networking também, né? Eles trabalham juntos também, isso é muito legal. Mas me explica uma coisa, o que como que você traduz e o que significa mindset? Porque acho que muita gente não... Boa. Muita gente, mas eu... não sabe o que significa de fato isso. Boa. No ano passado, eu comecei a desenvolver, em agosto do ano passado, pouco mais de um ano, eu comecei a desenvolver meu Instagram. Eu tinha 2.300 seguidores. E aí eu
fui buscar coisas que davam certo na internet, porque eu via que eu precisava ter uma válvula de escape, né? Eu precisava ser o Rafael Mariatti, bartender, mixologista para o mercado. Não ser o bartender, mixologista só do Clube do Barman para o bartender. Porque a vida passa, o trem sai da estação e a gente às vezes perde a carona. Então a gente precisa também ter uma válvula de escape, né? E eu vi que eu estava ficando um pouco para trás e eu fiquei com medo. Então eu comecei a ver tudo que tinha no mercado. Eu achei isso, sabia? Eu tava de olho em você, eu falei, cara, se mexe aí, filho, sacode a poeira e vai pra frente. Então. Porque às vezes a gente, desculpa te cortar, a gente fica na comodidade da indústria. Sim. Por um tempo e às vezes a Esquece gente não do mercado. percebe Sim. que a nossa natureza é ir pra cima. Sim. E eu realmente teve um momento que eu falei assim, caramba, vai durar quanto tempo essa maresia aí? Sim. Legal. No ano passado eu percebi que algumas pessoas, eu comecei a pegar hábitos de pessoas, não é aquela coisa do filme Coquetel, de ter o livro milionário embaixo do balcão, sabe? Como ser um milionário, como atingir o primeiro milhão, do Tom Cruise. Mas eu comecei a buscar o que pessoas na minha situação, né, que tinham um emprego confortável, que dava muito tempo de folga, né? Feriado prolongado, fim de semana para trabalhar com bebidas, né? Eu não precisava passar noites em claro, eu não precisava carregar peso, e eu ia ter tempo com a minha família, né? Então, eu busquei saber o que pessoas na minha situação fizeram para sacudir a poeira, né? E tentei seguir alguns passos. E aí eu falei assim, cara, eu preciso passar isso para outros bartenders, porque tem muito cara de talento que não consegue desenvolver o trabalho, porque está escondido, porque ele está esperando um milagre cair do céu para ele fazer sucesso, porque ele caiu no funil do regularização da profissão, a dependência de que algo tem que acontecer para ele poder fazer sucesso, né? Óbvio que a gente vive ainda condições no mercado em geral que não são as ideais, mas dá para mudar um pouquinho esse jogo sozinho. Entendi. E aí a questão do mindset foi porque eu procurei alguns cursos ao redor do mundo que fosse direcionado para profissionais de bar e restaurante que mudassem a forma do bartender atuar, né? Ou do cozinheiro atuar, ou empreender na própria profissão, né? Eu sou empregado, mas eu preciso ter uma válvula de escape, eu preciso ter um segundo caminho para me garantir, né? E aí eu vi que não tinha no mundo inteiro. Aí eu falei assim, cara, eu vou começar a escrever um conteúdo disso. E comecei a escrever esse conteúdo. E o nome Mindset seria basicamente uma mudança de pensamento no que... Uma mudança de hábito profissional, né? No caso do curso, o Mindset na verdade, qual é o seu hábito em qualquer estágio, seja na vida, seja na vida financeira, seja na vida amorosa, seja na profissão, enfim, é você mudar hábitos que possam te trazer um pouco mais de otimização, né? E te dar uma vida profissional, uma vida amorosa mais saudável, né? E eu usei esse nome, não outro nome em português, porque como eu vi lá atrás que esse conteúdo não existia para fora, então eu falei, eu vou colocar esse nome em inglês, Sim. que já é bem difundido, para depois, de repente, quem sabe, passar esse curso em inglês, espanhol e em outras línguas. Quantas pessoas já fizeram? Com essa turma que está fechando agora, foram quase 80. Caramba. Não sei o número total, mas foram quase 80. Que legal. E a coisa de você ela não precisar estar numa cidade, viajar, hospedar.
Ajuda muito, né? Reduz o custo Sim. e ela consegue colocar em prática imediatamente, né? Sim, você reduz o seu custo, o custo da pessoa, o seu tempo, o tempo da pessoa, e você consegue estar com a pessoa. Às vezes os bartenders eles têm esse receio, né, de não ter o respaldo. E é uma coisa que a gente consegue dar mais do que um curso presencial. Sim. E é uma coisa muito nova, né? A gente está tendo que se acostumar com esse movimento, né? Sim. Acho bem legal, porque a verdade é que a educação profissional de bartender anda uma bosta. Você não acha? Eu acho que existem vários cursos diferentes, porém seguem o mesmo caminho, o mesmo começo, o mesmo fim, talvez com palavras mais complexas e conteúdos um pouco ampliados, mas segue a mesma tendência de caminho em todos os cursos, né? Então eu não acho que um curso tem que durar 2 anos, eu não acho que um curso tem que durar 1 mês, mas eu acho que cada bartender tem que saber a hora de fazer cada tipo de curso. E falta, de repente, uma escola que faça o bartender olhar e falar assim, pô, eu tô no momento desse curso, eu tô no momento desse aqui, eu preciso fazer esse módulo. Quem faz isso muito bem é o Andrezinho, na Barones. A Barones faz isso muito bem. Ele fala, não quero que você faça esse curso. Mesmo se estiver faltando aluno, ele fala, não quero que você faça esse curso, acho que você tem que esperar um pouco, amadurecer um pouco para depois entrar aqui. Senão você vai acumular conhecimento. E a pessoa vai modulando a formação dela, né? As pessoas que fazem hoje curso na internet chamam de estudantes e fazedores, né? Então tem os estudantes que acumulam um monte de curso e tem os fazedores que colocam em prática. E 99% são estudantes. Né? São as pessoas que só fazem o curso, mas não colocam em prática. Sim. Eu conheço, mas nunca coloquei em prática. É especialista, mas nunca viveu aquilo. Isso acontece na coquetelaria demais. Demais, cara, demais. Eu fiz recentemente um vídeo falando do Liquid Intelligence, que eu falo que talvez seja o melhor livro da história da coquetelaria, mas é o livro mais mal utilizado porque tem pessoas completamente despreparadas lendo eles. Sim. E esse é meu grande receio, assim, eu acho que a formação de base profissional tinha que ser urgentemente repensada, e não vai ser, eu sei. Mas tinha que ser urgentemente repensada. Assim. A gente qualifica pessoas para ganharem salários de executivo em tão pouco tempo que é um pouco preocupante. Assim. E aí você ainda cria a expectativa de que essa pessoa vai ter sucesso daqui 6 meses para o resto da vida, e você cria uma relação muito achatada, né, da profissão. Assim, todo mundo quer estar no mais alto degrau da profissão, que é o próximo. Porque tem a base e tem o próximo. Sim. A gente não conseguiu criar uma pirâmide de crescimento para que a pessoa tenha tranquilidade para ver plano de carreira e que ela vai conseguir já nos primeiros passos um posicionamento, um rendimento. E aí é só ela ir crescendo conforme o tempo, como as outras profissões fazem, né? Eu não quero misturar a política no assunto, mas a gente teve 2 eleições recentes vencidas em desenhos de brincadeira, em balõezinhos de gibi, em fotos falsas. Então, se uma coisa tão importante é vencida dessa forma, quiçá as questões profissionais, os gurus que ganham 200 mil reais, o famoso que falam lá dos 6 dígitos em 7 dias, né? As pessoas acreditam piamente que vão conseguir chegar nesse resultado, né? E acreditam piamente que todas as pessoas ganharam dinheiro fácil dessa forma. Ninguém construiu nada, foi só dar alguns cliques na internet e acabou, né? E para isso eu vou pagar um curso, né? Para fazer isso. Então, se essa pressão, existe uma pressão social muito grande, que as pessoas não entendem que a construção é necessária e o tempo é necessário. E o tempo independe de você ser novo ou velho, mas é o tempo que você dedica na construção do que você precisa fazer naquele ponto.
subir um degrau de cada vez e não descer o corrimão numa escada. Eu acho que as pessoas estão mais desesperadas. Elas não sabem o que fazer com amanhã. Elas não sabem o que fazer com hoje. Elas nem querem estar aqui hoje. Tá um negócio complicado. O fim do Mundes! É o fim do Mundes e tá todo mundo sambando ali, ó, olê, olê. Tem uma pessoa que quer falar com você, sabia? Fala aí. Vamos ver. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Nego, especialista em bebidas da Carry. Muito feliz em compartilhar esse momento com grandes amigos, que é o Rafa e o Marco de la Roche. São duas bodegas, mas que eu admiro muito e gosto muito. Vamos lá para a pergunta. Rafa, o que você acha do mercado de bebidas não alcoólicas, como ele está agindo perante os bartenders, e o que os bartenders têm visto em contraponto com esse mercado? Falando de refrigerante, falando sobre chás, falando toda essa produção de insumos não alcoólicos. E para fechar também, eu acho que uma pergunta que seria a mais importante: o que você acha de noz moscada? Olha, ele me ferrou, para não falar outra palavra, porque essa era meu causo pra história final lá. Você tem então uma história comigo? Então, não, mas eu tenho duas. Não fala assim, eu falo assim? Não fala não, tô brincando. Então conta, qual que é da noz moscada aí? Cara, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de mexer com noz moscada, mas mexer de verdade, não é aquela raspinha em cima do Alexander. A gente... Eu não sei se tem no Brasil inteiro... Tem Martins Café no Brasil inteiro? Não sei. Então, eu sei que assim, muita gente de São Paulo... Todo mundo de São Paulo, pelo menos, ou as pessoas que são do mercado de café, deve conhecer o Martins Café, que é um café aromatizado, né? E quem fez o blend desses cafés foi a Drink Lab. A Drink Lab é a empresa de consultoria do Marco, e a empresa de consultoria do Marco começou ali comigo e com o Nego ajudando ele, né? Então a gente fez esse blend. Mas para fazer esse blend, a gente queimou acho que uns 20 moedores de café para poder moer as especiarias. E depois... Porque são o café moído com especiarias vivas, frescas, né? Isso, fresco, tudo fresco, de verdade. Não tem aromatização, não. Não tem pozinho químico de laboratório, não. Era tudo fresco. E a gente ficou moendo, acho que uma semana, sem parar, um monte de especiaria. E bem na sexta-feira, a gente foi fazer para fazer teste de granulometria, escolher direitinho. Bem na sexta-feira a gente fez a de noz moscada. Que lindo, né? Porque a gente fez uma sexta-feira, passou o dia moendo noz moscada. E o que aconteceu? A gente saiu tipo um tiranossauro rex, tipo Horácio, porque a mão não respondia. A mão começou a dormir e a gente parecia o seu peru com as mãos para baixo, assim, né? Porque a gente não conseguia mexer a mão, né? Porque de tanta noz moscada que a gente usou, nunca mais quis noz moscada na minha vida em nada. Por isso que o Nego tá falando aí da noz moscada. Porque noz moscada, na verdade, como é que fala? Anestesiante. Anestesiante. Então eles moeram tanto com a mão que eles não estavam sentindo os dedos. Realmente, então assim, se você, sei lá, comer uma noz moscada inteira, é possível que você vá pro hospital. Porque é bem pesado. É verdade, cara. Nossa, ficou um cheiro, durou meses o cheiro das especiarias. Senhora. Nossa, e era no fundo de uma produtora audiovisual, uma agência de publicidade. Então os caras queriam matar a gente, porque a gente festou a agência de especiaria. Mas indo para a pergunta do Nego, antes de tudo falar, cara, o Nego para mim é um dos melhores seres humanos que eu já conheci na minha vida, assim. É um cara muito especial. O Nego mesmo? O Nego mesmo. Mesmo que eu conheço? O mesmo. O Nego é um cara incrível, cara. Um coração que não cabe nele. Mas indo para a pergunta dele, eu vou me contradizer, né? Porque eu fui um cara que
desafiei um pouco assim a indústria de não alcoólicos, a indústria de xaropes e tal, porque eu criei um curso aqui no Brasil um tempo atrás, alguns anos atrás, de produção de ingredientes, que começou a ser desenhado na Drink Lab até. E só que esse curso, a ideia era muito falar sobre o que é cada ingrediente e como ele se comporta, além de como prepará-lo de forma correta. E uma coisa que eu sempre expliquei, e eu acho que até hoje é preciso deixar bem claro, é que existem xaropes e xaropes industriais, né? Existem coisas que não fazem sentido a gente ter xarope, como xarope de limão, xarope de morango, xarope de laranja. Não faz sentido a gente ter um xarope desse de uma fruta fresca que a gente tem ali em barata no nosso bar. Né? Mas tem coisas que a gente não controla. Por exemplo, quantos bares tem uma cozinha industrial? Quase nenhum. Acho que se bobear, talvez o Frank, e olhe lá, os bares que não tem cozinha, tipo, que tem cozinha, mas não é o carro-chefe. Tipo o Guilhotina, tem uma cozinha, sai comida, mas tudo tá voltado pro bar, né? Então, poucos bares têm cozinha e poucos bartenders podem entrar na cozinha, né? Os cozinheiros não gostam muito. Então, quando você vai fazer um xarope de caramelo, por exemplo, qual a garantia que você vai conseguir o mesmo ponto? Nem você fazendo, você tem essa garantia. Né? Então, é um tipo de xarope que eu falo pra todo mundo, cara, isso é ideal você comprar na indústria. Ah, mas tem um corante e tal. Corante é correção. Porque você tem um produto padronizado, então você precisa de correção de cor. Então, se o problema for o corante, para tudo, né? Porque não dá para servir mais um refrigerante, não dá para servir muitos licores. É isso. Então, existem vantagens e desvantagens nessa conta. Eu mesmo, pela Pernod, né, eu sempre, para os bares que a gente faz consultoria, eu sempre deixo bem claro que é necessário a compra de ingredientes industriais ou xaropes que são de indústrias por conta da padronização, porque eu sei que o bartender vai encarecer demais com o custo, com o desperdício que ele vai ter de ingredientes ali. Né? E a questão de refrigerantes, acho que o refrigerante ele é um mixer que paga as contas da indústria e dos bares, mais simples, né? Então, eu acho que o bartender precisa ainda abusar do refrigerante quando ele trabalha em casas que são entrada para coquetelaria. Não tem jeito. A gente, às vezes, reclama, mas refrigerante, tipo a Coca-Cola, ela é muito doce e tal, mas o drink que mais vende hoje no mercado é puro açúcar, que é o gin tônica, né? Com uma quantidade absurda de tônica. A gente tem uma quantidade de produtos engarrafados, refrigerantes e tudo mais, muito maior do que antes, né? É só fazer uma pesquisa um pouquinho mais profunda que a gente chega em coisa boa. Além do leque monstruoso de refrigerantes artesanais, não, refrigerantes industriais brasileiros, né? Que a gente finge que não conhece, que tem muita coisa legal. Refrigerante de caju, refrigerante de abacaxi, vários sabores, assim. Então, acho que é uma preguiça também a gente ficar sempre no XYZ. Né? Sim, e uma outra coisa também é que a gente fica focando muito nesses modismos do esse refrigerante eu não tomo, ou esse eu não coloco, esse é muito doce, ou esse tem fama de ser muito químico, e a gente usa às vezes ingredientes no bar, assim, não é uma relação ruim com o produto, veja bem, mas a gente tem, às vezes, ingredientes no bar e drinks no bar que são coquetéis super clássicos e que bons bebedores adoram, que são mais doces do que drinks simples, como um mojito. Mas falta o raciocínio do que é doce e do que é leve, né? A diferença entre o doce e o leve, e o que é doce e amargo e o que é amargo. Né? Então, falta ainda um raciocínio do bartender do que o ingrediente é realmente dentro da coquetelaria e dentro do trabalho dele. Por isso, às vezes, o refrigerante ele é um detalhe muito pequeno. Assim. Sim. Então me disseram que você é um grande fã de Negroni. É verdade isso? Não.
Não. Eu tenho uma lógica por trás disso, né? Porque Conta essa teoria. o meu problema não é com o Negroni. Eu tenho um problema que e não é universal, porque tem um ou outro drink que eu acho legal, mas eu tenho um problema com qualquer coquetel, e isso é uma coisa minha, tá? Do que eu entendo do que é um coquetel. Eu sigo muito a escola do David A. Embury, que ele basicamente fala que um coquetel nada mais é do que o destilado valorizado pelos ingredientes que o compõem. Tá? Então o Negroni ele faz parte de um estilo de coquetel que não me agrada nada, que é o de partes iguais, né? Que ultrapassa, atropela o destilado e não valoriza o destilado. Então, às vezes, se você pega um Negroni que está bem feito, bem executado, nem sempre ele precisa ter um gin bom, se ele for bem feito. Às vezes o gin ele é mero coadjuvante. E não deveria. É verdade. Né? Ele tem um nome de spirit por um motivo. Ele é o espírito, ele é a alma do coquetel. Então ele deve ser sempre valorizado. Mas isso é uma opinião minha. Sbagliato, então, pra você, sem chance. Cara, mas entra numa outra categoria. Tá. Até porque aí já eu, pelo menos, sempre mudava a composição do Sbagliato, assim. Eu acho que é um drink que tem mais permissão de você evoluir, né? O Negroni já tem um probleminha a mais, né? Os bons bebedores vão lá e falam, esse vermute tá oxidado há 2 dias. Nossa. Nossa, raça. Amantes de Negroni, raça. Mas vamos falar que a gente torceu pra chegar nesse ponto, né? De ter clientes que são tão chatos que reclamam dos 5 ml de limão. Eu não torci, não. Eu torci pra ter pessoas que não pedissem pra eu misturar o Manhattan com leite condensado. Eu já tive isso já no bar. A gente viveu uma era que foi que é um pouquinho diferente. E por sinal, eu quero falar um pouquinho disso agora. Claro. Antes de você trabalhar na indústria, você trabalhou por muitos anos em bares. Sim. E talvez você seja o cara com lugares mais estranhos trabalhados que eu conheço. Sim, eu já trabalhei em todos os estabelecimentos possíveis. Você trabalhou no único bar que eu conheço que ficou no estádio do Morumbi. Sim, né? Sim, o São Paulo. Na verdade, eu fui pra lá no momento que eu não tinha um bar. Apareceu a oportunidade, eu falei, cara, eu vou assistir jogo de graça, de camarote. Assistiu nada? Assisti todos. Assistia todos? Porque na época, eu acho que ainda no Morumbi não pode, mas na época não podia servir álcool. E os menus eram fechados, então era suco. Então os garçons, era suco enlatado, o garçom entrava e pegava o suco. Então, esse era o teu trabalho? O meu trabalho era estocar o bar. Que merda. E assim, durante o jogo, a gente tinha que chegar 2 horas antes do jogo começar. A gente almoçava, ficava de perna pro ar, vendo o estádio encher. A vista era bonita, né? Porque era pro gramado, era bem perto do gramado. Sim. Então a gente esperava o pessoal chegar. Eu atendia a primeira leva ali no balcão, o pessoal ia pra mesa. Aí os garçons, que eram quase todos corintianos, eles falavam, vai lá assistir o jogo lá. E entrava no bar pra pegar as coisas, que eu era super brother deles, ajudava eles a desmontar tudo, montar tudo do salão. Então eu assistia o jogo, acabava o jogo, eu fechava o bar e 1 hora depois do jogo acabar, a gente já tava indo embora, porque era o tempo do pessoal sair e a gente fechar tudo. Então era no estádio Morumbi, você trabalhou em puteiro também, que eu sei. Sim. Fui preso até. Conta essa história aí. Mais curta, que eu tenho mais coisa que eu sei de você. A gente teve a grande ideia, né, do prefeito Gilberto Kassab de fechar as casas de entretenimentos masculinas. Só que aí depois abriu de novo, né, porque a ideia é que não podia atribuir atrelar o estabelecimento ao hotel, que isso configurava um puteiro. Sim. Então, o que fizeram? Separaram as portas. Então, para você pegar a menina, né, sair com a menina, você tinha que sair e entrar na outra porta. Era isso, né? E lá no Café Millennium, que hoje é o Escândalo, né? A casa existe até hoje. Lá no Café Millennium, eu ficava de dia e depois eu fui pra noite, né? E foi uma época que eu tava cuidando da parte administrativa, mais ou menos, ali, né?
Porque foi uma semana até que eu comecei a fazer isso, que foi uma semana estranha. O chefe de bar desapareceu. E tinha Começou sempre... bem, né? E o dia que isso aconteceu, que foi uma quinta-feira, a gente tinha uma pessoa que era um senhor, que ele trabalhava num órgão público, né? E esse senhor ia toda segunda-feira almoçar, ele tinha um ritual ali que ele fazia, não preciso falar muito sobre isso. Ia né? comer. Ele, teoricamente, nos bastidores eu conto toda a história. Ele não foi naquele dia. Eita. O gerente do restaurante não foi naquele dia. Eita. Parecia a música do dia em que a Terra parou, lá do Raul Seixas, sabe? E à noite tinha eu e a gerente da recepção. Os gerentes do salão Ninguém não foi. estavam, os maîtres não estavam. Aí o que aconteceu? O Goi chegou lá. Tipo, não foi a polícia militar, foi o Goi que chegou lá encapuzado de fuzil na mão. E mandou desligar a música e mandou todo mundo ir pro meio da pista. E aí a parte mais engraçada de tudo, ele falou assim, casados pra esquerda, solteiros pra direita. Tinha 2 moleques na direita e 150 na esquerda. E eles falaram assim, é o seguinte, a gente vai abrir um caminho por trás, na rua de trás, pra vocês saírem, porque na frente tá cheio de jornalista, a gente não quer. A gente sabe que tem pessoas aqui que são públicas, então a gente não quer que vocês apareçam. Rafael Mariatti tava lá, não podia passar por isso. E aí eles falaram assim, bom, tem coisas que não dá pra falar, mas eles falaram assim, a gente tem que levar vocês dois que são os responsáveis aqui no momento pela casa, e vocês vão ter que ir lá prestar um depoimento na delegacia. Não vai pegar nada, vocês não vão assinar nada, mas provavelmente vocês vão passar a noite na delegacia. A gente dormiu numa cela, assim. Mas foi. Caramba. Minha mãe não sabe disso, ela vai ficar sabendo se ela ouvir. Mas foi super de boa, a gente foi super bem tratado. Mas foi uma aventurinha aí Que legal, cara. que eu vivi. E aí depois você trabalhou em hamburgueria. Sim, no PJ Clark's. No PJ Clark's. O que mais de doideira você teve? Você Você trabalhou na Trashes. Trabalhei na Trash. A Trash eu trabalhei na produção, né? Aquela festa era um vício. Né? Então, Você trabalhou na época do Rafinha Bastos? Sim, o Rafinha, eu tenho até quem quiser assistir aí, putz, passar Vou lá vergonha aí. agora. Quem quiser assistir, acessa aí os vídeos da página do Rafinha, acessa lá, Festa no AP, vocês vão ter uma visão do inferno comigo de gigolô, de Não façam isso, crianças. de sobretudo bege e aberto de cueca e camiseta. Assim. Não precisa disso, gente. Na Pula festa essa do- dica. A gente fazia uma zoeira legal naquela época. Cara, e além de trabalhar... Aí você trabalhou, sei lá, uns 10, 15 anos? 15 anos Bar. no bar. 15 anos, né? Tiveram várias casas que eu passei e saí, muito extra, né? Porque Sim. quando eu comecei, até 2005, era raridade você conseguir um registro. Sim, se não sim. fosse num restaurante grande, se não Sim. fosse numa balada grande, se não fosse em um hotel, né? E aí Então, você não saiu do consegui mercado você saiu do balcão e foi pra indústria, né? Ainda Como é que foi teve essa- o meu último bar, que foi o Anexo, né? Que É aí eu verdade, cuidava de todos os é bares do verdade. São Bento, né? Então, várias Por lá pessoas... passou Cascão, passou Zulu. Cascão, a Thalita, Thalita. o Zulu, então muita gente legal passou por lá. O Patrick, que tá no litoral, passou por lá, né? Então teve muita gente boa que passou por lá. E foi um bar muito legal, porque eu tenho clientes que eu carrego como amigo até hoje. E eu tenho um super carinho pelos donos. Foi um lugar que me acolheu e me deixou fazer um trabalho bem bacana que me levou para a indústria. E aí como é que foi essa transição aí? Que você falou, chega do bar, não dá mais pra fazer contagem. Então, Vou agora. fazer o Marco chorar agora. Momento, Que vem nisso pais e aqui. filhos. Eita. Cara, meu filho tinha acabado de nascer, ele tinha 1 ano, né? O início do meu relacionamento com a minha mulher não o relacionamento, mas tudo que compunha o relacionamento, né? Foi muito complicado, porque a gente começou a namorar, em 1 mês ela estava grávida. E meu sogro e minha sogra era tipo, eles davam curso de noivos na igreja. Então, foi uma relação complicada. E assim, tipo, mãe, tô grávida do cara que trabalha à noite, assim.
na noite de São Paulo. Começou bem. Então começou muito bem o Mas você já relacionamento. conhecia ela de Conhecia há antigamente, muito né? tempo. Ela era assessora de imprensa da Trash Aids. E eu trabalhava na produção. Depois eu fui cuidar fazer a consultoria do bar, acompanhar por alguns anos aí Sim. a consultoria do bar. E meu filho tinha acabado de nascer, a gente tinha mudado pro centro, para um apartamento mobiliado, sem grana, toda a grana ia na casa, ia no filho, né? E aí foi uma proposta, o James veio para mim, eu tinha ficado em segundo lugar no Bartender Ball, em seguida eu ganhei a etapa paulistana do Creative Drinks e fiquei entre os 3 primeiros no Nacional, que me possibilitou uma das viagens mais bacanas da minha vida, que foi para a destilaria de Absolute e um tour nos bares de Londres, além da destilaria de Beefeater. Mas você sabe onde é que eu te conheci? Quando você estava levantando um troféu, acho que foi um dos primeiros prêmios que você ganhou, que foi do Mojito Masters, acho que foi 2000 e o quê? 2008? Acho que 2008 ou 2009. Por aí, né? Que era no hotel, a gente não se conhecia ainda. E eu tava voltando para São Paulo, 2008, por aí. Tava voltando para São Paulo e a gente mal se conhecia direito, né? A verdade é que eu não ganhei essa competição. Você Eu ficou fiquei em segundo. Quem ganhou foi o Pedrinho Cardoso, que acho que ainda é responsável pelos cursos do Senac, pelo menos aqui em São Paulo. Mas levantou uma plaquinha ali, Sim, né? eu tenho um vídeo até hoje que o Claudinho, que era um dos juízes, gravou. Sim. E uma das coisas que eu fiz foi por sua causa, que era 2008, gente, gelo em esfera. Nossa. Né? Então, verdade, o Marco tinha disputado um campeonato que ele fez uma forma de alumínio para criar um gelo em esfera. E aí eu peguei emprestado essa forma e fiz um gelo aromatizado numa esfera, um chá que aromatizava, tal. Não importa agora toda a história do coquetel. Verdade. Mas foi legal, porque foi meu primeiro campeonato. Foi o primeiro campeonato do Matheus Cunha. Olha. Eu disputei com o Ricardo Baceto também essa competição. Pisante estava lá também. O Pisante estava lá. Tinha muita gente do mercado que hoje a galera fala assim, poxa, essa galera vem de longa data. E o Matheus depois ficou com raiva e ganhou tudo. E ele tá aí brigando agora nos 3 finalistas do Bacardi Legacy, hein? Parabéns aí, Matheus. Matheus é bom de campeonato. Né? Ele é. Eu acho que até falei isso aqui em algum episódio. Não que o Matheus não seja bom no outro jogo, mas tem bartender que é bom pra jogar Libertadores e bartender que é bom pra jogar Campeonato Brasileiro. O bom é relativo, né? Você tem o bom, aí tem as coisas que o bom se destaca. Eu sei que o Matheus é bom de campeonato. Ele é. Porque ele tem a presença ali de o que um campeonato precisa, que é a sua personalidade, o seu show, você levar uma mensagem incrível. Eu queria trazer um mérito também, porque a gente esquece numa época que não existia internet, né? Então dois caras que ganharam tudo também que tinham era o Rabbit e o Claudinho. Esses caras, tipo, hoje, o bartender de hoje não sabe, mas esses caras ganharam muito campeonato. Seja ABB, seja de marcas. Os caras ganharam muita coisa. O Claudinho, o segundo campeonato que eu disputei foi o Balls Around the World. Sim. E o Claudinho foi campeão. É verdade. Que não tinha etapa nacional, era etapa sul-americana. Ele ficou em primeiro entre 195 competidores. E o Claudinho é uma figura incrível. Ele é. E aí, como é que você saiu? Falou, tchau, Barra. Aposentei a coqueteleira. Então, aqui. eu falei assim, poxa, eu tô com 31 anos, tô com saúde. Se eu pretendo um dia montar um bar, se eu pretendo um dia evoluir, eu preciso entender a outra parte do jogo. Né? Então, eu vi a oportunidade, né, de evoluir, entendendo um pouquinho do que a indústria precisa, né, o que a indústria quer, o que a indústria busca, onde ela coloca os recursos dela, né? E pintou a oportunidade, eu aceitei. Não foi de bate-pronto, porque eu tinha acabado de lançar um cardápio no São Bento. Eu não queria deixar o São Bento na mão. Conversei com os donos, falei, tô com meu filho, queria curtir essa infância do meu filho, passar o fim de semana com ele. Negociou o passe. Negociou e os caras falaram, cara, a porta tá aberta para você, a sua desculpa, entre aspas,
é muito bem aceita pela gente, porque a gente não conseguiu fazer isso. E a gente gostaria muito de ter tido mais tempo de curtir a infância dos nossos filhos. Então, eu fui e graças a Deus, eu acho que eu fiz o certo na hora certa ali. Então é isso. Se vocês tomam coquetéis bons hoje em dia aí no Anexão Bento, é porque o Rafael não tá na sacanagem. Não tá mais lá. É uma outra... É tão necessário quanto o bartender, né? Assim, a gente teve que se acostumar nos últimos 10, 15 anos Perdeu que assim, muita gente. a indústria ela veio para tomar bartenders ótimos, mas ao mesmo tempo, se esses bartenders não resolvem encarar esse desafio e fazer essa interface da indústria com a barra, a gente não teria avançado em muita coisa, né? Sim. Porque, cara, infelizmente, na indústria, né, os gerentes, os diretores, eles não têm a bagagem, a história, eles não conseguem conectar o mercado. E o nosso papel é fazer essa leitura, né, interpretar o mercado e entregar uma informação para eles de como investir melhor, onde, que tipo de ação fazer, que projeto colocar na rua, né? Às vezes eu tenho muita reclamação de bartenders que falam assim, poxa, os embaixadores da Pernod vêm mais aqui que você, porque o meu trabalho é muito mais de consultoria, né? Por isso que tem algumas marcas, a maioria das marcas das indústrias tem embaixadores e não o nome mixologista. Sim. Porque o mixologista, na Pernod, é o cara que faz o que um consultor de bar faz. Ele está nos bastidores, cuidando de casas que precisam de suporte. Sim. Né? Então, em São Paulo, meu trabalho aparece menos, porque tem muito bartender bom, e o meu trabalho é muito mais naquele bar ali que não tem nada de coquetelaria e precisa desesperadamente de drinks simples, que às vezes são misturas de 2 para 1, no máximo 3, 2, 1, né? Então, esse acaba sendo o meu trabalho. E o Clube do Barman, né? E uma coisa que é muito legal, que a gente vê evolução, por mais que os bartenders falam isso, né? É que o marketing aumentou o número, pelo menos da Pernod, aumentou o número de embaixadores para ter mais contato com os bartenders, né? Então, os embaixadores têm mais contato com os bartenders do que cliente, que antigamente era diferente. Sim. Né? Porque eles viram que isso é um mercado importante. Sim, então, sem quando dúvida. você fala assim, sinto falta, cara, é nos embaixadores que estão a grana, tá? Eu não tenho dinheiro nenhum. Sim. Então, vai atrás do embaixador que vocês vão se Já dar tirou bem. o seu da reta agora aqui. Não mexa no bolso do Rafael. É isso aí. Tem mais uma pessoa que quer falar com você. Boa. Salve, salve, ouvinte do Bertalks, fazendo coisas aleatórias enquanto ouve. Tamo junto. Grande Eu sou mago. Merlin, falando aqui diretamente de São João da Boa Vista. E tive o prazer, Que pelas figura. andanças em Sampa, de conhecer Marco Della Roche e Rafa Mariatti, dois nobres pessoas que me inspiram nessa vida. E vamos lá, minha pergunta para o Mariatti, que veio de tempos onde tinha pouco acesso à informação, foi galgando sua trajetória, até hoje ser parte da indústria. E estamos em 2019 com conteúdos, plataformas online, cursos, canais de YouTube, enfim, N plataformas de acesso à informação. Minha pergunta é, esses novos profissionais, essas gerações que estão vindo agora, assim como eu, como que você acha que a gente vai transformar na hospitalidade, a qualidade do atendimento, de fato, para levar uma experiência melhor sempre para os clientes? Um grande abraço, tamo junto. Falou, hein, Merlin? Falou bem, hein? Cara, Figura. o Merlin é um dos meninos que me deixam bem orgulhosos, porque a evolução dele, ele fez o curso, né, do Bartender Mindset, né, e assim, a evolução dele depois do curso é grotesca. E uma coisa que é legal é que são coisas que estão dentro da pessoa, mas ela não sabe como agir. Então eu dou um soco na cara e ensino a pessoa a agir, sabe? Gentil. Toma um soco na cara, perde os dentes, aí ele aprende que tem que se defender. Meio assim, meio lei da rua. E ele fez isso, cara. Ele vai revolucionar a coquetelaria lá na cidade dele, na região dele. Que legal. Você pode postar. Eu sempre senti isso, né? Ele é muito original. Estão falando de você aqui, Merlin. Ele é de São João, né? Interior de São Paulo, mas ele tem uma cabeça que
Cara, Não condiz. em São Paulo, que é esse nível que a gente tem aqui, Acima. ele tem uma cabeça fora da curva. Sim. E às vezes é um dilema, né? Porque a gente já conversou pessoalmente e falou assim, cara, mas por que você não vem pra cá pra se desenvolver, né? Profissionalmente. E o cara falou, não, porque meu negócio é lá na roça, cara. Eu gosto daquilo, eu não saio de lá por nada. E aí a gente tem que... Mesma coisa que o Caio, né? O Caio Bonô de Ubatuba. A gente tem que olhar para aquilo e agradecer, né? Porque tem gente que está querendo fazer um bom trabalho fora do eixo. Sim. Não aglutinar aqui, todo mundo tem que vir para São Paulo, Rio, para ser alguma coisa, ter sucesso. Não, você pode ficar na sua cidade, fazer um trabalho local, Sim. com os desafios de um público que não está acostumado com isso também, né? Sim. Então esse encaixe aí que é muito desafiador. Quanto à pergunta aí do Merlin, eu acho que o grande problema da coquetelaria atual é que o bartender ele tem a necessidade, o mercado não tem, o bar não tem, o cliente não tem, mas o bartender tem a necessidade de aplicar técnicas novas na frente de todo mundo. E isso complica demais a leitura do consumidor e do mercado também. E isso faz com que o proprietário ou o investidor entenda que a coquetelaria é muito complexa, né? E ao invés do bartender buscar essa fugacidade, essa necessidade de dominar todas as técnicas da coquetelaria, ele precisa urgentemente buscar habilidades fora da coquetelaria, né? Então o meu problema é a apresentação, então eu preciso aprender a falar. O que eu preciso fazer? Oratória? O que eu preciso fazer? Aprender a montar o storytelling? O que eu preciso fazer? Onde eu vou achar? Eu dou um grande exemplo para o pessoal que não consegue falar direito assim em público, que é um órgão, vou até dar a dica aqui para todo mundo procurar, que é o Toastmasters, que são pessoas que se dispõem de graça a ensinar as pessoas a falarem melhor em público. Muita gente que dá palestra, Legal. faz TEDx, passa por esse grupo antes de fazer uma palestra que impressiona. Então, muitas palestras que a gente vê e fala, cacete, eu quero falar que nesse cara, eu quero ter um tempo de raciocínio, eu não quero ficar no meio das pessoas. Provavelmente ele fez Toastmasters, Sim. porque ele aprendeu com pessoas que dominam a arte de falar em público. Eu fiz Então, Toastmaster por muito tempo. Tostex Master. Tostex. Aqui é Tostex todo dia. Mas é verdade, o Merlin tocou num ponto sensível aí, que é o que fazer com tanta informação hoje, né? Então, Que não é faz. muito mais. Entra naquilo que eu falei lá atrás. Você acumula conhecimento que você não pode aplicar tudo de uma vez. Sim. Né? Então, você pode aplicar, talvez, sei lá, em Londres, em alguns bares. Nos Estados Unidos, em alguns bares. Aqui, sei lá, você conta nos dedos de uma mão. Né? Os bares que você consegue aplicar todas as técnicas inovadoras. Sim. Porque na verdade não tem a necessidade. Não Isso tem. é muito mais conhecimento e talvez transformação. É o que era para ser a coquetelaria molecular, né? A mixologia molecular. Sim, sim. Né? Então a mixologia molecular virou comum com a espuma. Né? A espuma virou uma coisa comum na nossa coquetelaria e ninguém se dá conta que isso é mixologia molecular. Sim. E era para entrar nessa escala, né? Nessa participação, né? Fazer parte de um coquetel, não ser um coquetel comestível, né? Que muitas pessoas vendiam aí a R$30 uma geminha de Sex on the Beach. Polêmica, então. Rafael Mariatti diz que mais bares fazem mixologia molecular do que nunca. E fazem, não? É isso, eu velho. acho que talvez deve ser, não posso falar em números, mas... Culpa do quem? Marcelo Espumado Serrano. Um maldito. Maldito não, é legal. É legal, eu gosto fera. do Moscow Mule. Todo episódio eu falo dele. Aliás, existe um bar aqui na Vila Madalena que é só de Moscow Mule, que você me indicou, né? O Mule Mule. A gente falou aqui no Bar Talks, acho que foi em algum episódio aí, quando eu estava inaugurando. Isso. Você foi um dos poucos caras que eu vi se profissionalizar de fato na tal das redes sociais. Tanto que eu te mandei recados, né, por WhatsApp,
E dizendo que, assim, cara, parabéns, você tá fazendo um trabalho enorme, bem feito, de qualidade, porque além de você ficar enchendo o nosso saco nos stories sem parar com conteúdo de qualidade ali, você entrega conteúdo. Sim. Eu acho que esse é meu parabéns, porque assim, Obrigado. não adianta só ficar lá todo dia, olha aqui minha barata de estimação, olha aqui como eu coloquei o arroz do lado do feijão. Biquinho no bumerangue. É muita coisa, cara. E você vem pensando conteúdo, escolhendo conteúdo, falando. É um trabalho enorme. Eu não tenho saco pra isso, muita gente sabe. Mas realmente é um novo momento, né? Que a gente vive em juntar as qualidades do bartender, do serviço, que eu acho que não dá pra abrir mão. Não adianta ter 300 mil seguidores e não ter vivido 30 fechas na vida. Mas você tem ajudado muito aí. Como é que foi esse seu processo aí quando você viu que, tipo, eu preciso falar sobre bar, compartilhar o conteúdo através das redes sociais? Eu sempre pensei em duas fases da coquetelaria que eu vivi. A primeira é a cheia de regras que foram necessárias em algum momento da existência da coquetelaria, de regras de como se fazer um coquetel que vinha da IBA, né? Essa foi super necessária em algum ponto para organizar tudo, né? Chega de bagunça, vamos organizar para padronizar no mundo inteiro alguma coisa que as pessoas conheçam no mundo inteiro. Isso foi muito legal. E aí chegamos numa fase onde não existe regra nenhuma, mas essa não existe regra, não existe bom senso, não existe o porquê, não existe raciocínio. Então eu tentei unir essas duas coisas. Eu não vou falar de regras e eu não vou falar que você pode fazer tudo, mas eu vou fazer você pensar por que tem as regras e como infringi-las de uma forma consciente e com motivo. Então todos os vídeos que eu faço, eu tento deixar isso bem claro. Sempre tem um depende para todo assunto, né? Então, como eu citei aqui do Liquid Intelligence, ele é o melhor livro do mundo de coquetelaria para mim, mas depende para quem. Sim. Né? Então, foi isso, basicamente isso. Então, se você não segue o Mariachi aí, já vai lá seguir, @Rafael Mariachi, isso né? Aí. Se você já segue, e que provavelmente já segue, então passa a seguir eu aqui, que eu tô com um pouco de seguidor, aí eu preciso... Você vai ver foto da minha gata, do meu cachorro, dos meus filhos, e é isso. Ô Rafa, fala pra mim uma coisa. Você passou por um momento delicado aí, que foi uma questão de saúde, né? Sim. Que também foi um divisor de águas, né? Na sua vida. Como que foi isso? Você achou que isso podia botar um fim na sua carreira profissional com coquetelaria? Como que foi esse momento? Cara, eu vou falar coisas aqui que eu nunca falei pra ninguém, tá? Primeiro assim, pouquíssima gente sabe, mas eu quase morri quando eu nasci. Eu nasci com um buraco, né? Para ser mais popular, um buraco no pescoço que tinha um respiro do pulmão. Então meu pulmão não carregava oxigênio. Então com 3 meses eu fiz uma cirurgia. Então quase morri. Minha mãe já antes teve uma gravidez e perdeu o filho, né? Então eu já nasci da sobrevivência aí. Nasceu em São Mateus também, que ele também já bichou. Mais na fita, irmão. Já é mais um pra somar aí. E, cara, essa fase foi difícil pra mim porque eu tinha acabado de ter um filho. Eu tava numa fase muito legal da minha carreira, começando na indústria. Eu tinha acabado de fazer uma das viagens mais legais da minha vida. E eu era filho único de mãe solteira. Então, assim, quando eu soube, né, a pessoa a médica que me falou, ela falou uma naturalidade que é assustadora, a frieza de um médico, cara, né? Mas assim, ela falou com uma naturalidade que não caiu a ficha, foi caindo no caminho, né?
E no momento, a única coisa que eu falei, cara, eu preciso trabalhar. A minha mulher falou, volta pra casa. Eu falei, não, tem uma reunião, tava indo no Italy ainda. Tem uma reunião, eu vou lá. Até encontrei a Duda trabalha hoje comigo, né? A Duda era chefe de bar, fui encontrar com a Duda lá no Italy. E foi quando eu soube que assim, cara, eu tenho um tumor do tamanho de um limão na cabeça. Sabe? Que tá esmagando o meu cérebro. E na minha cabeça falava assim, porra, o que eu vou fazer, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi respirar fundo e falar assim, cara, dependendo do jeito que eu contar isso pra minha mãe pode ter sei lá, um piripaque. Eu preciso ir em alguns médicos pra tentar entender o que vai acontecer, né? E a minha primeira ida num médico foi assim, cara, é melhor eu morrer que eu vou ferrar a vida de muita gente, né? Então, tipo, o médico ficou 3 horas comigo no consultório, que, cara, é muito chato, apesar de ser um serviço, e o cara precisar vender o serviço, é um serviço que é um ganho que às vezes é ingrato e a gente fica com muito ódio, sabe? Depois passa, mas a gente fica com muito ódio, porque ele deixou claro que eu poderia ficar tetraplégico, eu poderia perder a visão, a audição e o movimento do lado direito, eu poderia ter um déficit mental, eu poderia virar um vegetal. Só coisa boa. E essa cirurgia deveria ser feita urgente. E aí passou a gente pro financeiro e a menina falou que a cirurgia custaria 50 mil reais. Cara, eu tava na indústria já, na época eu ganhava um salário de 4 mil reais na indústria. Né? Eu tinha acabado de mudar. Eu não tinha móveis, não tinha nada. Né? Tava devendo muito dinheiro. Então, onde eu ia conseguir 50 mil reais? Sabe? E aí minha mãe falou assim, minha mãe tava junto, minha mãe falou assim, não, eu vou hipotecar a casa. Eu falei, não, você não vai. Vou falar um palavrão aqui porque cabe. Mas se essa porra desse tumor tá há 20 anos na minha cabeça, ele vai ficar pelo menos mais um, porque eu vou em todos os neurologistas do Brasil. E como são as coincidências da vida, né? Meu cunhado, ele tinha uma amiga. Essa amiga, ela era fonoaudióloga da USP, mas ela era uma fonoaudióloga ferrada, assim. Ela dava aula, até esqueci o nome da escola, mas ela dava aula numa escola super tradicional da França. E aí ela falou assim, ela tava em casa, a gente tava bebendo em casa, né? E a gente falou do problema e tal. Ela falou assim, cara, tem a minha chefe, que é chefe do departamento de fonoaudiologia, ela é muito amiga do pessoal de neurologia. Eu vou falar com ela. Né? E aí rolou com elas. E aí ela passou pro chefe de neurologia. O chefe de neurologia falou que queria me atender com urgência. E aí eu falei direto, assim, eu cheguei com a minha mãe no consultório e falei assim, a primeira coisa que eu quero saber, eu vou morrer ou não? Ele falou assim, na minha mão não. Aí eu falei assim, sim, então, moleque. Então passa a faca. Vai, caralho. Então passa a faca. Bora, é hoje. E o engraçado, assim, pra resumir, é que o dia que eu fui internado foi um dos dias mais felizes dentro da profissão pra mim, que eu comprei uma ideia do Cunha, né? E a gente juntou forças, né? O Tony também participou muito ativamente disso. Então a gente juntou forças e todos os bartenders da época participaram. A gente foi lá pra Praça Dom José Gaspar, no centro de São Paulo. Montamos um barzinho lá da Clés Eventos, lá do Roberto, do Guga Munari. E cada um trouxe um ingrediente e a gente trocou um drink por uma doação de água e leite em pó, que a gente conseguiu uma pessoa para levar para Mariana. A gente conseguiu quase 1.000 litros de água e conseguiu, acho que 200 quilos de leite em pó. Sim. Então foi assim, uma coisa que a gente fez sem dinheiro, foi só, cara, vamos fazer. E eu deixei o dia pela metade para me internar e sei lá o que ia acontecer depois. E aí rolou.
Fez, depois foi fez. pra recuperação. A recuperação foi bem difícil. Foi, né? Eu tive que aprender a comer de novo, a andar de novo, a falar. Ouvir as pessoas falar me Ficou com cansava tampão, demais. né, no Fiquei com olho, tampão no tempão. olho por muito tempo. Né? E uma coisa que Eu não me podia deu... chamar você de pirata, que você dava risada. Então, uma coisa que me deu muita força foi que eu deixei claro para as pessoas. Cara, 2 pessoas que me ajudaram muito, por incrível que pareça, foi o Silas e o Bob. Que legal. Né? Então, porque eu falava, conversava com os caras, falava assim, cara, não tenha dó de mim não vem se despedir porra nenhuma que eu não sou vaso ruim, não vai ser agora não. Então os caras brincavam comigo, o Bob olhava pra mim assim no meio de todo mundo e falava assim, que você tá olhando meio de lado aí pra mim, sabe? e assim, sabe, tipo, isso fazia, era uma questão de pertencimento, sabe, tipo, não vinha aquela coisa, aquela energia ruim de tipo, poxa, você se vai, né? Não vou cacete, eu vou ficar aqui. E pra mim, na profissão, foi difícil porque eu fiquei por quase 1 ano com um gosto horrível de metal na boca. Eu tive que reaprender o sabor de tudo. Foi bem difícil. Caramba, que doideira. Foi bem difícil. Mas estamos aí agora, né? Estamos aí, né? Estamos aí. Estamos aí, você tá... Essa é a desculpa pra ser feio agora. Não, você tá belo, você tá gato. Você melhora a cada ano. Tá, depois eu te pago. Sabe quem quer falar com você? Vixe, mais um? Hoje tem muita gente aqui, cara. Que legal, cara. Eu tava com preguiça de fazer pergunta, aí eu falei, vou convidar o pessoal pra falar. Oi, eu sou a Ellen Souza, sou colunista e trabalho com sustentabilidade dentro do Balcão. E acompanho há bastante tempo o trabalho do Marco. Adoro muito o trabalho do Mariatti, principalmente com educação. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Hoje a gente tem muitas ferramentas que a gente pode escolher para estudar e tudo mais. E eu queria saber como que ele enxerga esse estudo no futuro, com muitos meios digitais. Beijo, até mais. É mesmo, né, cara? Hoje a gente tem aí, vamos pensar, uns 3, 4 sites que falam de coquetelaria no Brasil, né? Sim. Como que você acha que vai ser daqui 10 anos? Eu vejo pouca gente se mexendo para desenvolver. A gente vê pouca gente se mexendo para desenvolver a educação na coquetelaria desde sempre. Uhum. E eu vejo pouca gente se mexendo para desenvolver o digital, né? A gente já vê alguns estudos de profissões que podem acabar com o tempo por causa do digital. No nosso caso, nossa profissão é muito de relacionamento, né? Então, dificilmente isso vai acabar um dia, né? Talvez todos que estejam ouvindo não vão chegar nessa época. E então o digital ele te ajuda muito a minha intenção de fazer o Bartender Mindset, por exemplo, no digital, era alcançar as pessoas. Então, pessoas que não têm condição de viajar para São Paulo e pagar um curso, né, para fazer o curso, porque vai ficar vários dias aqui, né, poder fazer no conforto da casa dela. Eu tenho bartender que é meu aluno de Ananindeua, né? Então, esse alcance é fenomenal. Você conseguir se comunicar com qualquer pessoa no mundo inteiro é fenomenal, né? E eu acho que falta a exploração, e acho que daqui 10 anos ainda vai ter espaço para muita coisa, muita gente começar a criar conteúdo ainda a gente vai ver um tabu enorme, um gap enorme de necessidade de quantidade de pessoas falando de conteúdo de bar na internet. Sim, falta. A gente vê a quantidade de livros que tem, né? Hoje é muito difícil publicar um livro, mas não é difícil publicar um e-book, por exemplo. Então a gente vê a cada semana um novo consultor financeiro lançando um e-book de investimento. Mas quantos você viu na última década de coquetelaria? É só... 2. Então. Muito ruim. Então, ou se não é livro que é passado pro e-book, né? Então, sim. É só sentar na cadeira e escrever. A profissão está muito fragmentada também, né? A gente não consegue se conectar em algum lugar assim específico. Então, e além do fato que eu acredito que mais da metade dos profissionais dessa área não sabem que são profissionais dessa área. Sim.
Eles acham que eles são mão de obra aleatória. Sim. Eu podia ser bartender, eu sou bartender aqui, mas eu podia ser chapeiro, eu podia ser valet, eu podia ser garçom. Eu só quero trabalhar e ganhar meu dinheiro. Me diz o que eu faço. Sim. Então eu acho que essa é a grande realidade aí. Na verdade, assim, eu acho que esses caras são os caras que a gente nem busca quando a gente fala de educação, né? Uhum. Uma coisa que é legal também é que a gente vê pessoas... A gente estava falando mais cedo de uma pessoa, eu não vou falar porque o nome dela, porque isso pode ocasionar algum desconforto da pessoa, mas para mim... Falou do Silas, eu entrego. Não, o Silas não é mesmo, aí ele vai ficar puto. Soco no baço. Ele contou disso? Eu tinha medo. Não, ele fazia isso comigo. Que eu brincava com ele, ele vinha pertinho assim de mim e falava assim: a próxima vez eu vou dar um soco no baço. Sério, aí um dia eu passei do limite, né? E ele me deu um soco no baço, cara. Aquela mão gorda fechada assim. Doeu, Silas. Tô lembrando até hoje isso. Do que a gente tá falando? Cara, tem uma história boa disso daí, de soco no baço, que eu vou contar. A vingança do soco no baço. Tem um rapaz que a gente falou hoje cedo, que é um cara que pra mim, se eu fizer uma lista de 10 pessoas que eu acho que tem uma cabeça incrível tecnicamente na coquetelaria, esse cara tá entre uma delas. Uhum. Tá? E é um cara que talvez 90% dos bartenders nem sabe o nome. Sim. Porque ele se esconde, ele não desenvolve outras habilidades. Né? Então, verdade. talvez para mim seria o principal nome do Brasil, fora do país, se ele desenvolvesse outras habilidades. E eu acho que se ele desenvolvesse as outras habilidades, ele ia passar a ser julgado, ia deixar de ter Pode ser. essa questão aí, sabia? Tem muita gente, eu acho que o trabalho que ele faz, assim, essa pessoa não aparece muito, né? Só pra gente completar aqui pra quem tá ouvindo, não aparece muito no mercado, é incrível, tem uma mão incrível, maravilhosa. Muito. E decidiu, de um jeito ou de outro, fazer o seu trabalhinho offline. Não quer dizer que daqui 2, 3 anos alguém não vai bater o olho nessa pérola que tá aí, vai colocar ele num lugar que vai ser... Sim. E não tem nada de errado também. E seria incrível. É só não tem nada de errado se ele quiser fazer isso pra sempre. Sim. Mas é só uma possibilidade, né? Sim. Ô Marco, eu queria voltar um pouquinho atrás, porque eu falei que eu ia falar uma coisa que eu nunca falei, né? É verdade. Então, uma coisa que eu me guardei, né? Minha mãe me criou pra ser um cara muito forte. Né? Eu tive vários problemas em casa, não meu, né? Mas com a questão de paternidade e tudo. E minha mãe me criou pra ser um cara que não fosse... Eu tive o melhor exemplo em casa de como não ser um pai. Uhum. E eu sempre guardei as coisas muito pra mim. Muito. Eu nunca quis dividir nada meu e quis trabalhar em cima disso. E na época que eu fiquei ruim, eu fiquei muito mal. Muito mal. Uhum. Né? Porque, independente do shape de grilo... Cara, você se vê no espelho de um jeito, depois você se vê de outro. Pode parecer besteira pra quem tá ouvindo, mas quando você vive essa mudança, você bate um desespero, sabe? Sim. Bate uma tristeza. Sim. E eu guardei isso muito tempo. Isso quase me fez ser mandado embora da Pernod, por exemplo, porque eu tinha uma atitude muito ruim dentro da Pernod. Uhum. Né? Eu tinha um tratamento com os meus colegas de trabalho muito ruim. Né? Então, uma coisa que é importante é que, principalmente à noite, cara, quem trabalha à noite é muito só. Porque vive uma outra vida, uma outra rotina que os amigos, que a família e que os cônjuges, e acaba guardando muita coisa, né? E acaba descontando muita coisa e às vezes descontam em coisas que não são legais. Então, hoje a gente vive uma necessidade muito grande de falar de consumo responsável, né? E uma coisa que a indústria bate muito, todas as indústrias batem muito, principalmente entre os profissionais, né? A gente vê com muito lamento, muita tristeza, muito talento
se acabando, se desgastando por conta do álcool. E às vezes não é porque eu gosto de álcool e me divirto, ou eu sou viciado, mas às vezes está descontando ali um peso que carrega, uma tristeza que carrega. Sim. Então, se vocês, quem trabalha principalmente registrado, provavelmente tem aí um plano de saúde. Se não tiver, guarda um pouquinho, pega o plano mais barato que tem e vá conversar com alguém, vai conversar com um psicólogo, alguma coisa, conversa, desabafa, sabe? Porque é necessário soltar e guardar, nunca é bom, cara. Pra mim não foi bom, mesmo eu fazendo muito isso na minha vida inteira, e acho que para as pessoas que não estão acostumadas a ter esse peso, deve ser pior ainda. Então, é um adendo aí. Sim. E você me fez lembrar de uma coisa que eu vou aproveitar e vou compartilhar com você, uma sugestão para você assistir. Boa. E para todas as pessoas aí que vão gastar um tempinho nos próximos dias aí, podem assistir um conteúdo bem legal. É um documentário que saiu mês passado, acho, de um site super importante aí na última década, que é o Papo de Homem. Sim. E eles lançaram um documentário que chama O Silêncio dos Homens, que é super legal de assistir. Poxa, vou ver. É bem legal aí pra você que... pra todo mundo, cara. Eu acho que é pra homem, pra mulher, pra ET, pra cachorro. Todo mundo vale a pena ver, porque ali tem uma coisa muito importante pra ser compartilhada. Então fica aí a minha sugestão. E sabe quem quer falar com você agora? Mais um! É verdade, cara. Poxa, aqui é um legal. festival. Boa noite, pessoal. Quem fala aqui é o Alex Miranda, do Mixen, aqui do Rio de Janeiro. É um grande prazer participar aqui desse projeto legal que é o Bar Talks. Queria fazer uma pergunta para o Mariachi. Mariachi, você que trabalha na Pernod Ricard, com várias marcas de bebida, vários estilos, a gente sabe que hoje em dia o gin ele continua ainda forte, crescendo cada vez mais, com marcas nacionais, com grande destaque no mercado mundial. Eu queria saber qual seria, o que você acha que seria o próximo destilado do momento, qual será a próxima moda, qual será o próximo destilado do momento. Grande abraço, pessoal. Cara, E aí? que saudade do Alex, cara. Faz muitos anos que eu não vejo o Alex. Obrigado, irmão, pela pergunta. Tem muita aposta, né? Então, eu acho que assim, quando a gente fala de mercado de consumo, a gente tem uma grande bola de cristal no Brasil. Ó, atenção, bartender. A grande bola de cristal do mercado de consumo em geral, bebidas, comida, roupa, os Estados Unidos. Então, tudo que a gente tem de sucesso nos Estados Unidos, possivelmente consegue ser sucesso aqui. Até a forma de ganhar a eleição. Vamos falar aí dos destilados. Existe aí uma tendência mundial do rum, né? Que eu ouço muita gente falar da nova tendência do rum. A gente, como indústria, a gente aposta muito, né? Que a gente tem uma marca que a gente gosta muito, que é a Havana Club. Mas eu vou dar uma de Warren Buffett, né? No estilo buy and hold, de comprar ações, né? Você compra, segura elas por muitos anos, né? E você vira sócio da empresa mesmo. E eu acho que a coquetelaria, ela respeita muito uma linha do tempo, né? Então, quando você pega o desempenho das bebidas na história da coquetelaria mundial, o gin é um grande exemplo de coração jovem. Ele dá altos picos e altas quedas. Altos picos e altas quedas. E a bebida que mais tem uma linha tênue, que parece morta, mas é um equilíbrio eterno, é a vodka. Então, a gente teve várias modas durante todas as décadas da coquetelaria, e a vodka teve presente em todas, né? No início e no fim das modas. Eu não acredito que seja uma nova tendência, mas eu acho que a vodka sempre volta, e eu acho que ela está numa fase que ela pode voltar com um desafio para o bartender, né? E eu acho que o bartender deveria se desafiar um pouco mais com a vodka, porque a vodka, ao mesmo tempo que ela é neutra, né, popularmente falando, ela tem o seu sabor, cada vodka tem a sua característica.
E a coisa mais difícil que existe é você trazer um coquetel em que a vodka tem a valorização do sabor que ela propõe, né? Porque tudo em excesso dentro de um drink com vodka, ele acaba perdendo um pouco de característica. Então, acho que esse é um grande desafio, por exemplo, pro bartender de alta coquetelaria, de alto desempenho, trabalhar com a vodka. Então, eu acredito que sempre a vodka volta. Mas acho que o rum ganha força com o investimento da indústria, só que no Brasil tem uma grande diferença, que é o costume com a cachaça. Então, comparando álcools de cana, a gente tem um desenvolvimento do consumidor com a cachaça, que por diversos motivos ele estacionou, né? Ele não consegue evoluir mais do que já evoluiu em todo esse tempo, que já foi bastante, perto do tempo que a cachaça existe, mas acho que o rum cresce um pouquinho e talvez as pessoas se decepcionem um pouco comparando essa evolução com o gin. Mas acho também que tem um outro coadjuvante aí que corre por fora, que são os aperitivos. Então acho que... Olha, anotaram as suas recomendações aqui de Rafael Mariatti. Então acho que vodka, o mercado... rum e aperitivos. Eu acho que o mercado está começando, o mercado brasileiro está começando... O consumidor comum está começando a perceber o valor nesse tipo de bebida. Né? E não só aperitivos de destilados, mas os vermutes mesmo, né? Os vinhos aromatizados, enfim. A própria Pernod, né? Não fazendo propaganda, mas a própria Pernod acabou de trazer 2. Pode fazer que eles te pagam para isso. A própria Pernod acabou de trazer 2 Quais? aperitivos, que é o Lillet e o Ramazotti Rosato. Né? São aperitivos leves e fáceis, comerciais, né? Mas é a entrada. Né? É o aprendizado da adição para o consumidor, para ele aprender a fazer a fórmula de Báscara lá na frente com Fernet, Campari, enfim, outros aperitivos que estão bastante tempo no mercado e que o bartender conhece muito bem. Mas eu apostaria nessa linha aí. Eu apostaria, sabe em quê? Bourbon. O Bourbon, se a gente falar dentro da coquetelaria, ele já tem um espaço grande dentro da categoria de bebidas envelhecidas, né? Mas eu acho que ele rouba espaço agora. Acho que ele rouba a cena dos brancos. Roubar a cena dos brancos. Eu acho que as pessoas elas estão cansando, elas entraram no ciclo da vodka, né, que durou aí 10 anos, entraram no ciclo do gin, que é a vodka aromatizada. Sim. Ou seja, já que era uma história. E aí elas vão sair, acho que talvez o gin vai durar mais uns 3 anos, pensando em volume, né, porque tem ainda lastro para crescer. E aí a gente vai querer mais personalidade, mais história, mais sabor. E nesse momento, né, pensando em movimento cíclico, eu acho que vai precisar pingar em alguma coisa nos dourados para voltar para o branco. Sim. Eu acho muito legal e muito interessante e vejo com muito bons olhos esse movimento. O problema é a indústria ver isso em números. Sim. Se a indústria não traz novos rótulos e colocar uma força maior nisso, acho complicado. Então, gosto, mas eu pessoalmente assim não talvez com o que a gente tem, o bartender começar a enxergar que existe mais possibilidades com o whisky americano, seja, sei lá, o Rye, que tem uma marca aqui, ou seja o Bourbon, mas acho que pode ser, mas em um outro momento. Acho que perto, mas acho que não está mais perto que esses que já têm uma entrada no mercado. Acho que o BCB mostrou bem o número de rótulos de vodka novos. Né? Sim. Não provei, não sei a qualidade, mas a gente conseguiu ver que tem muita gente entrando no mercado. Tinha um stand lindíssimo lá da Beluga, né? Que eu acho que pagava todos os stands bem legal. Da feira, mas acredito que tenha uma entrada nova, uma força, uma energia nova dentro do mercado de vodka, e acho que isso muito
com força da indústria e talvez com um pouco de influência de outros mercados aí. Uhum. Mas gostaria que tivesse essa entrada mais forte do Bourbon também. Eu também gostaria. Mas eu entendo que para isso acontecer é necessário que a indústria entre com a bala. Muito. Senão nada vai acontecer. Muito. E é mais fácil investir em bebidas rápidas como gin, vodka, cachaça, rum. Mas se o ciclo não for pro destilado envelhecido, que é mais caro, vai ser uma novidade. Porque são os movimentos, eles são cíclicos de dourado e branco, dourado e branco. Sim. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Bora lá. Qual é o seu drink favorito hoje e por quê? Que difícil, cara. É o meu drink favorito hoje sempre. Já foi alguns, mas depois que eu entendi, eu tive essa passagem pela indústria, eu entendi que o melhor drink é aquele que todas as pessoas entendem, todas as pessoas poderiam fazer, né? E poderiam cobrar de ser melhor. O Old Fashion. Porque o Old Fashion é o Old Fashion com qualquer destilado envelhecido. Então você consegue manter o padrão de uma bebida, fazer uma degustação técnica dessa bebida e provar essa bebida de uma forma suave e rápida, sem muitos movimentos, né? Utilizando a estrutura do Old Fashion. Que combina muito bem com a sua descrição da teoria do David Embury. Ele próprio, né? Isso aí. Quando você contou isso meia hora atrás, eu tava pensando exatamente no Old Fashion. Como é que é? Repita. A minha versão favorita é com brand. Eu adoro, eu tomo muito não, tá, galera? Mas assim, em casa, quando eu faço um coquetel pra eu tomar, é um brand Old Fashion. Pego lá meu martelzinho VSOP e faço um Old Fashion. Às vezes mudo a forma de adoçar. Gosto muito de usar, ao invés de açúcar, eu uso um pouquinho de mel de agave e mudo também o bitter um pouco às vezes. Mas pra mim é o coquetel que funciona em qualquer bar, porque qualquer bartender consegue fazer. Funciona em qualquer casa, porque qualquer pessoa consegue fazer, né? Quando a gente fala assim, mas eu não sei onde comprar bitter, fala assim, tem Campari, tem Fernet na sua casa, ou tem no mercado, no Extra lá que você vai, se tiver, você vai conseguir fazer. Óbvio que não tem a mesma potência, mas você vai conseguir fazer. Eu gosto do meu Old Fashion com dulçor de maple. Bom também. Você é rico. Não. Só guarda um pouquinho, bota só um cheirinho assim, ó. E tirando, né? Acho que já nem se usa isso mais. Mas alguns lugares e algumas receitas ainda levam água com gás, né? Sim. Um splash, que é uma coisa antiga. E tirando essa água com gás e deixando diluir mais tempo no gelo. Então esse é meu Old Fashion perfeito. E nada de gelo esférico no meu Old Fashion, pelo amor de Deus. Eu tenho pavor de drink que eu não ouço o gelo batendo no vidro. Cara, você sabe que você e o Ale estavam falando sobre o gelo e eu tava preparando, tem um vídeo engatilhado e eu não quis fazer pra não falar assim, lá, o cara pega conteúdo lá do Bar Talks e põe no Instagram, né? Que era justamente o que o Ale falou. Será que todo drink baixo precisa ter um gelo enorme? Sabe? Será que o tempo de consumo daquele drink, a diluição do gelo feito ali em forminha bonitinho, até um pouquinho esbranquiçado, é tão grande assim que vai estragar o drink? Então a gente tomou coquetel errado por 200 anos, sabe? Então os grandes bebedores de hoje, né, que bebem há 40 anos, eles sempre beberam errado e agora eles estão tomando certo. Então eu acho que às vezes tem um preciosismo também nisso, que muitas vezes não tem a necessidade desse preciosismo. Sim. Tem lugares que a gente entra e fala assim, cara, aqui eu preciso de um gelo top, né? Então, menos que isso a gente não aceita, mas esse
esse lugar que vamos lá no bar que toca pagode, lá vamos ouvir o pagode ou tomar chopp Brahma, e aí o cara me vem com um Negroni com gelo totalmente cristalino. Aí você fala, cara, qual necessidade? Não... É que esse gelo custa, né? As pessoas esquecem Isso. que tem que pagar as contas. Isso. É uma Custa pena. espaço, custa tempo, custa dinheiro. Custa muito. E qual é a personalidade, qual figura você gostaria de servir um drink e ainda não serviu na sua vida? Ai, pode ser uma viva e uma morta? Pode ser quem você quiser, não precisa nem ser pessoa. Se quiser Cara, que seja uma o vida- Rin-Tin-Tin, pode ser. Ó, aqui eu vou emendar com uma coisa que a gente fez junto que pra mim foi muito marcante. Mas não vai contar com uma historinha que você pede, tá? Uma viva foi uma pessoa, e você vai falar quem é. Uma pessoa que eu falava que era meu sonho ver o show dessa pessoa, e eu achava que eu nunca ia conseguir ver o show dessa pessoa, porque ela nunca viria pro Brasil. E eu tava do lado da Nora, chorando, ouvindo o cara tocar. Quem é? Tina Turner. Não, sacanagem. A gente foi assistir, era Rock in Rio, isso? Isso. Fomos assistir Rock in Rio e ouvindo o próprio, né? My Sherry, amor. Vai lá. Não, tá bom, já. Não, chega. canta pra gente. Não, vai cair a audiência. É verdade. Stevie Wonder. Stevie Wonder, vocês viram que eu fiz essa pausa dramática porque eu esqueci o nome dele, né? Percebi. E morto. Foi demais, né, cara? Foi- eu vi foi- você chorando foi, ali. cara, Olha foi. que coisa incrível. Foi. Ele nem viu. Piadas infames de fim de você vai- programa, né? Vai, entrou na lista do MC Guila. Será? E um morto que é um cara que assim, eu passei a admirar, que é estranho porque tem é um político que tem um pensamento totalmente contrário do que eu tenho, mas ele teve o poder da dissuasão e da palavra que nenhuma pessoa no mundo teve, que foi o Winston Churchill. Eu queria muito ter conversado com esse cara no meio de uma degustação de um brand old fashioned. Aí, tá vendo? Grandes personalidades. O que o mundo ainda não descobriu das suas grandes habilidades? E precisa saber agora. Cara, eu não tenho tantas grandes habilidades assim, mas tenho coisas que talvez as pessoas não saibam. Eu cheguei, você vai tentar me desmentir, mas eu cheguei a ser federado, cheguei a jogar bola, de verdade. Treinei por 10 anos capoeira, né? E um dos motivos de eu desistir de vez foi porque eu perdi a audição do lado direito, então não tinha labirinto. Até hoje eu tenho pouco equilíbrio, então em lugares muito estreitos eu tenho que me segurar porque dá a impressão que eu vou cair. Então não tive que desistir da capoeira. E eu sou um super viciado e amo videogames. Né? Eu sou um game maníaco total, eu sou um gamer Sério? feroz. Né? E é engraçado porque meu filho, ele joga um pouquinho comigo, já cansei, sai fora, né? Tem os joguinhos infantis, tipo Os Incríveis, Lego, e ele sai fora e eu fico lá, que nem doido, num jogo tipo que é infantil, eu adoro, né? Então, esse é uma coisa que talvez é engraçado porque o velho de 40 anos Não, mas tem coisa mais engraçada. é uma criança e a criança é um adulto perto do velho de 40 anos. Você acha que eu não ia contar pras pessoas que você já foi um b-boy? Putz, grilo! Foi. Temos Tive fotos. Tive um grupo de rap. Pelo amor de Deus, Tive um grupo só de rap. piora. Dançava break. Ó, eu sou do gueto, né, cara? Cara. Dançava break, já abri show do... Como que era o grupo lá do... A gente abriu show do Filosofia de Rua. Já abri show do... Era amigo da galera do Sistema Negro, né? Cruzei, já conheci, tipo, emocionado o Taíde, assim, tipo, apertei a mão do Taíde. Taíde, a gente boa Né? demais. Então, foi uma fase que não passou, porque eu ainda ouço, né? Eu gosto muito. Talvez eu tenho outros ideais e acho que
eu vejo riqueza em outras coisas, um pouco mais, mas é uma parte da minha vida que é bem legal, porque, putz, eu vivi muita aventura dançando break, cara. Só no charme. Você se arrepende de quê? Putz. Sincero? Porra! Eu não me arrependo de nada, cara. Cara, Sabe por quê? em cima do muro, eu Não, gosto sabe desse por quê? povo. Sabe por quê? Porque eu consegui desenvolver... Eu nunca fui cabeçudo. Eu consegui desenvolver aprendizado em todos os erros que eu cometi. Então, pra mim, isso não é uma derrota. Se você, toda vez você dá... Imagina só que um atleta de alto nível que gasta... Eu tenho pessoas na família que assim, gastam muito dinheiro com treino, com suplementação, não tem tempo para trabalhar, é difícil você conseguir um apoio e treina em alto nível e é bem cotado e chega na hora H, falha, né? Então, ele vai falhar de novo se ele não descobriu por que ele falhou, o que faltou, o que sobrou, né? E é assim que um atleta, né, que é a melhor comparação que a gente pode fazer na disputa da vida, né? Um atleta consegue se superar e ser melhor, né? Tipo o King Naldo, assim, no nosso tricolor. E eu não me arrependo de nada. Eu acho que assim, eu poderia ter começado a investir meu dinheiro mais cedo. Eu poderia ter investido em outras habilidades mais cedo também. Mas aí tem um negócio que chama adolescência que caga tudo nesse meio do caminho. Tem. Mas assim, eu acho demais, que a gente menospreza muito o fato, a idade, né? Eu acho que a gente já tem vivo a pessoa que vai... Eu estudo muito, depois do tumor, estudo muito neurociência, né? Então, a gente já tem viva a pessoa que vai viver até os 150 anos, sabe? Então, a gente menospreza demais o nosso tempo aqui na Terra, a nossa geração, porque a gente compara com uma outra geração. Né? Então, acho que uma pessoa que está com 50 anos, 60 anos, pensando em recomeçar, ela tem tempo de recomeçar. Ela tem saúde para trabalhar e começar uma coisa nova, aprender algo novo. Né? Concordo com você. O que você seria se você não fosse bartender? Eu tive uma agência de turismo. Eu entrei na coquetelaria por causa do turismo. Foi um professor de hotelaria que falou: cara, você fala bem, você é divertido, você é simpático, a galera gosta de estar com você na mesa e tal. Por que você não vira bartender? Eu falei: oi? O que é isso? Eu não sabia. Nem a pessoa sabia, né? E a primeira vez, eu não lembro o nome do professor, tá? Era um carecão, ó. Isso foi em 99. O cara conseguiu te tirar da profissão. Cara, eu fiquei assustado, porque o cara entrou na sala de aula com um terno, uma cara de bravo, aí ele pegou um copo de café frio, um long drink, e ele virou numa talagada só. Eu falei assim, cara, será que a profissão causa isso? E primeiro tema, a primeira coisa que ele falou me encantou e aí me apaixonou. Eu larguei tudo. Mas assim, eu fazia muita excursão universitária. Né? Era uma dor de cabeça. Mas talvez eu trabalharia com turismo se ainda não voltar a trabalhar. Né? Porque eu acho que também tem um... Aí, ó, vou dar um spoiler aí. Tem um gap aí que a gente tem pouco, que é do turismo gastronômico e etílico. Sim. Estamos não no trabalhando Brasil. nisso nesse Mixology News Não no até Brasil, o final no mundo. do ano. Temos uma série de conteúdos aí falando de locais para visitar. É isso aí, ó. E eu acho incrível, cara, porque assim, a gente tem uma sincronicidade de ideias muito forte. Não sei se você já reparou. Vira e mexe, eu tô fazendo alguma coisa, eu falo, puta, vou ter que falar com o Mariatti, porque ele deve estar fazendo a mesma coisa também, não é? A gente... Várias vezes a gente já passou por isso. Foi engraçado, e aí eu vou falar de novo uma coisa que eu já falei em live, já falei em público, pra muita gente, que eu já tive altos e baixos, né, com o Marco, a gente teve altos e baixos, mas eu sou um cara que eu sou muito agradecido ao Marco, porque
ele foi um cara que foi o primeiro cara que viu mais valor em mim do que simplesmente colocar rostinho bebida, bonito na televisão. colocar bebida num copo, né? Foi o cara que falou assim, vem cá, eu vejo você escrever e tal, e, poxa, eu acho que você poderia desenvolver isso, que você é bom nisso, queria te chamar a fazer uma participação no meu site e tal. E daí que eu comecei a virar a chave para a educação, né? De passar conteúdo para as pessoas. Óbvio que era numa escala muito menor do que eu tento passar hoje. E a gente, no convívio, principalmente na Drink Lab, nas nossas viagens longas de ônibus até o Rio, para fazer consultoria no Mesa Bar, né? A gente conversava muito e percebia várias coisas em comum. Sim. E acabava seguindo um caminho muito parecido. Então, acho que a nossa linha de raciocínio tem suas diferenças, Sim. mas é muito parecida, né? A gente raciocina o mercado da mesma forma. Eu sinto que se você percebe as mesmas oportunidades, Sim. os mesmos... como a coisa está acontecendo, né? Eu acho uma sincronia enorme, assim. Tanto que quando a gente foi falar de... você tinha feito um stories falando tipo, pessoal, o que vocês acham de um podcast? Na hora que eu bati o olho nesse podcast, eu falei assim, cara, eu preciso falar com ele agora. Porque a gente já tava pra fazer o primeiro episódio 2 dias depois, coisa assim. Ou tinha feito 2 dias antes. E eu falei, cara, eu preciso falar agora, porque senão fica aquela coisa atropelada. O podcast veio porque a live de segunda não estava funcionando, a gente tinha... É verdade. A gente nunca sabia, por exemplo, eu pegava um cara, às vezes o cara tava, não, tô num lugar aqui, não sei se a internet tá boa, e aí tinha que... caía e voltava 3 vezes a live, então era muito ruim. Fora que a conexão que a gente tem, mesmo de Wi-Fi, é muito ruim também. Se você não tem um celular bom que pega um 5G no Wi-Fi, a conexão não é boa para Instagram, né? Então não funcionou legal do jeito que eu queria. Eu ia passar pro podcast por causa disso. Mas como que você já fez esse, eu vou deixar essa bucha pra você e vou pensar em outra coisa. Eu acho que vem coisa boa aí, que eu já ouvi um pouquinho de... Não vou contar ainda não, né? Vou deixar... E a gente vai dar em primeira mão aqui, quando ele estiver prontinho. Boa. Você tem a oportunidade de contar uma história sobre a nossa carreira aqui, que ninguém sabe, e a gente vai deixar registrado isso agora. Pode queimar meu filme em rede nacional. Putz, tem coisas que não queimam o seu filme, tem coisas que queimam clientes. Então esses não são legais. Mas eu vou contar uma coisa leve aqui, beleza? Vou contar 2 coisas. Eita. Tá? São 2 coisas leves. Tá bom. A primeira é que muita gente que tá ouvindo é daqui de São Paulo, então sabe que eu acabei de operar o joelho, né? Essa lesão... ela é de mais ou menos uns 7 ou 8 anos atrás. Verdade, e essa lesão aconteceu jogando bola na quadra da Colmeia, onde eu e o Marco reorganizamos o curso do Bartender Learning for Life. E a gente estava jogando bola com os formados, né? Sim. E eu, num gracejo, fui pedalar, né? E naquela pedalada eu engatilhei meu pé naquele buraco de trave de vôlei e torci o joelho. Então, foi idêntico à pedalada do Ronaldinho. E esse fia da mãe aí, ele tava me marcando, então a culpa da minha lesão foi dele. Mentira, sério? Tava me marcando na hora. Caramba. Foi dele. Mas tudo bem, não tem problema. Eu não sabia que era eu que não, tava te mas não marcando. foi sua culpa. Você ficou né? com medo? Fiquei com medo, aí eu decidi me machucar, né? Tomar 30 pontos depois de 7 anos. Foi legal esse dia. Não, foi muito legal, foi muito legal. Essa parte não foi. Essa parte não, mas deixa pra lá. Mas uma parte que é muito bacana é essa questão da gente enxergar o mercado e a nossa vivência de mercado, não necessariamente uma formação, transformar a vida de uma pessoa. O Marco tinha acabado de abrir a Drink Lab e ele tinha acabado de sair de casa, né, morava na casa dos seus pais, né?
e você tinha alugado um apartamento em Perdizes e a gente ajudando na mudança e tal. Verdade. A gente fez uns pranchões e começou a trabalhar na sala da casa do Marco, né? O Nego até fazia umas costelas. Aliás, se o Nego, você estiver fazendo aquelas costelas ainda, me fala que eu vou te convidar para ir lá em casa lá. Tinha uma época que era eu, você, o Thiago Nego e a Flávia Pogliani, né? Que é do Delírio Coffee Shop hoje. Sim. Que time, hein? E aí a gente ia almoçar num barzinho que tinha na esquina, que era o tiozão, né? E aí o tiozão falou assim, eu quero, tô abrindo aqui com o Zé do Hambúrguer aqui, uma hamburgueria e tal, aí ele falou um nome gringo do tipo Burgers e Chablau. Era um tiozão super humilde, né? E aí a gente chamava ele sempre de tiozão. Aí o Marco falou assim, cara, que Chablau, chama de tiozão do hambúrguer. E aí a gente desenhou o logo pro cara. A gente fez o branding do tiozão do hambúrguer e foi um puta sucesso a hamburgueria do cara. A gente fez de graça. Porque o cara era super gente boa e a gente fez tudo. E fez um maior sucesso em Perdizes, cara. A gente fez, tá lá, cara. E eu, por sinal... Tá lá ainda aberto? Eu tô aqui com a minha memória funcionando, aberta aqui. Visitem, gente. Rua Bartira, 1272, em Perdizes. Vocês podem falar com o tiozão do hambúrguer. E ele tinha um slogan, você lembra disso? Putz, não lembro, cara. É demais pra mim. Ele batia no peito e falava assim, eu vou vender o melhor hambúrguer, o melhor milkshake do Brasil. Lembra? E aí ele queria colocar no logo. A gente não vai dar certo isso, gente. Porque tem muita gente que faz o melhor milkshake do Brasil. Só que não tem ninguém que faz o segundo melhor milkshake do Brasil. E a gente convenceu ele a colocar no logo, que era tiozão do hambúrguer. Dá um Google aí, pessoal, que vocês vão ver. Tiozão do hambúrguer. E embaixo ele colocou o segundo melhor milkshake do Brasil. E depois que a gente foi conversar com eles sobre como é que tava rolando, ele falou assim, cara, todo mundo vem perguntar o porquê é o segundo melhor e eles querem provar e qual é o primeiro. Aí ele respondia assim, não, o primeiro eu não sei, não me interessa, mas o segundo só eu que sou. Tá vendo? A Drink Lab foi a primeira Betina desse país. Puta, que legal, cara. Olha, eu vou passar a tomar um hambúrguer de graça, tomar um milkshake de graça. Cara, minha mulher, quando trabalhava na CBN, ela pedia. Aí ela falou assim, eu comi um tiozão do hambúrguer. Eu falei, tiozão do hambúrguer? É uma hamburgueria que tem Perdizes. Eu falei assim, tá. Conheço bem, aí eu contei a história pra ela. É muito legal. É doideira, cara, né, cara? Como são as coisas. Vamos pro momento Nostradamus? Vamos. Me fala qual é um bartender que você tá vendo evoluir nos últimos tempos, que você acha que ele vai ser uma grande promessa para os próximos anos. Um só. E não vem passar pano em ninguém não aqui não. Putz, não é passar pano, cara. E começou. É que eu acho que é difícil fazer essa projeção, porque eu acho que existem ainda muitas necessidades, muitos buracos que todos os bartenders precisam preencher. Mas eu vejo com muito bons olhos, vamos falar do trabalho de bar, né? Eu gosto muito e eu acho que é um cara que ele é muito parecido comigo, é o Vasco da Gama, ele sempre bate na trave em campeonato e tal. E é um cara que muita gente gosta muito do trabalho dele regionalmente, que é o Kodama. Eu gosto muito do trabalho do Kodama. Acho que diretamente de Curitiba. Acho que é um cara que ainda vai render muito trabalho, vai render muito bafafá, não só na República de Curitiba, mas também no resto do Brasil. Acho que é um cara que tem muito a crescer e muito a agregar aí pro mercado. Você acha que ele é Lula livre ou Lula preso? Cara, não me importa. Acho que pergunta idiota, a gente tem que só se ver livre das tristezas que a gente vive hoje, só isso. Caramba, agora você falou bonito, hein? E eu que não tava fazendo nada enquanto você tava falando, fui pesquisar aqui o tiozão do hambúrguer. E sabe o que eu descobri na página do Facebook? O Kodama come no tiozão.
ele foi indicado como o melhor hambúrguer de São Paulo pela Veja. Chupa, W Brasil. Washington que Oliveto, pariu. contrata a gente aí. Meu Deus, isso não é possível. Vamos terminar essa bodega? Saideira. Se essas fossem as suas últimas palavras, o que você diria pro seu filho? A última frase que eu falaria pro meu filho é: todo mundo espera aquela coisa muito voz do Cid Moreira, né? Se você parar de torcer pro São Paulo, pra qualquer outro grande do Brasil, você tá ferrado na minha mão. Eu volto pra te pegar. Muito bem, então vamos encerrar aqui esse momento maravilhoso, fraterno, entre Rafael Mariatti, que esteve aqui conosco durante quase, talvez, 1h30, 2 horas, de um papo muito bom. Queria te agradecer aí pela presença, pela parceria aí de todos os anos, pela inspiração do trabalho que você está fazendo. Valeu. Eu tenho olhado aí e tentado, na medida que eu me reconheço, também me renovar. Então, muito obrigado. Tá muito longe isso aí. Ninguém entendeu, tá muito longe isso aí, né? A gente deu um touch aqui de amiguinho. Não, cara, eu quero agradecer muito aí essa companhia isolada todos esses anos, tentando trazer mais conteúdo, mais qualidade de educação para as pessoas. Eu lembro muito bem que você fez uma crítica com relação a Pernod em como a Pernod utilizava o mixologista, né? E, cara, eu absorvi isso como uma motivação, né? Então, eu lembro que na época eu briguei muito para a revista do Clube do Barman acabar. Quem odiou que a revista acabou pode me xingar, fazer macumba, mas ela acabou por um bom motivo. O alcance dela era minúsculo, era muito legal a revista, mas o alcance dela era minúsculo. E eu falava naquela época, poxa, a gente precisa ir pro mundo digital, alcançar mais gente, né? Então a gente tá com o site há 2 anos e meio, 2 anos, e recentemente a gente conseguiu bater 1 milhão de page views, né? Então, assim, pra gente que é pega um público muito direcionado, a gente não fala quase nada com o consumidor, pra gente é um motivo de orgulho porque é muito nichado, né? Então, a gente conseguiu, no último ano principalmente, colocar mais de uma matéria por dia. E isso é muito baseado em sites, na época não existia aqui, mas em sites como o GeForce Guide lá fora e o Mixology News aqui no Brasil, né? Então o caminho a gente já tinha meio que desenhado ali pra gente fazer o nosso e criar uma personalidade, né? Então muita gente brinca falando assim, poxa, mas eu não acesso o Mixology News, que tem umas coisas que pra mim já não faz mais sentido. Mas quantas crianças carentes a gente tem no Brasil que nunca tiveram nada disso e acabou que o Mixology News, não, desculpa, o Clube do Barman acabou por começar a estudar algumas questões por causa dessa iniciação do Clube do Barman, que foi como a gente começou as videoaulas também. Tentar dar aulas que não tinham em escola, né, que fossem pontuais, que eles não precisavam de uma sequência, mas para abrir um raciocínio do bartender, né? O que a gente quer é só isso, é que mais pessoas pensem melhor na coquetelaria e não façam somente o melhor coquetel. Né? Então, agradecer você também por ser inspiração pra gente também. Muito obrigado, cara. Obrigado sempre. Muita gente me pergunta, só pra acabar, fala assim, mas o Clube do Barman é concorrente do Mixology News? Deixa eu explicar uma coisa. Na internet não existe concorrência. Existe só concorrência de ego. Esses vloggers aí, famoso de YouTube, eles são concorrentes porque eles acham que um tá comendo espaço do outro. A gente não... O cara que lê o Clube do Barman,
ele não deixa de ler o Mixology News porque ele lê o Clube do Barman. Ele lê o Mixology News e lê o Clube do Barman. Né? Às vezes, o mesmo tema com propostas e ideias e conceitos diferentes. Então, não existe concorrência entre sites de coquetelaria ou conteúdos digitais. Existe complemento, existe coisas que eu acredito que talvez o Marco não acredita, opiniões que eu tenho, às vezes que o Marco não tem, que ele tem e que eu não tenho, mas isso faz parte do mercado, é como a gente enxerga o mercado. Tá? Então... E que bom que tem, cara. Eu vou fazer aqui aproveitar também, porque o Clube do Barman, ele é para o Mixology a maior inspiração hoje no Brasil, né? Porque está sendo feito um trabalho primoroso aí de jornalismo. E que bom que tem, cara, porque de fato eu aprendi a jogar o jogo e a fazer o trabalho bem feito do Mixology quando eu comecei a olhar do meu lado e falar, pô, eu tenho parceiros fazendo coisas boas também. Porque quando, sei lá, nos primeiros 7 anos... É prazeroso você buscar fala mais. Assim, tanto faz se eu escrever, tanto faz se a gente colocar alguma coisa no ar, se a gente for atrás de uma história. E o Mixology, ele se emancipou mesmo, né? Ele se resolveu, ele se libertou quando eu me libertei da ideia de escrever para as pessoas que eu admiro. Profissionalmente, para as pessoas que são gênios da coquetelaria, para as pessoas que são... super bem servidas de informação. A verdade é que o Mixology hoje ela escreve para uma massa gigantesca do Brasil inteiro, que aumenta a cada dia que passa, porque eu já não estou mais preocupado em escrever na linguagem de quem sabe muito. Eu estou preocupado em escrever na linguagem de quem precisa aprender muito. Então, esse é o momento que o Mixology realmente fez uma curva violenta, que foi a partir do começo aí de 2016, né? Eu queria só fazer um disclaimer com relação ao conteúdo do Clube do Barman, né? Então, acaba minha imagem sendo muito difundida dentro do Clube do Barman, mas assim, as grandes cabeças pensantes, né? Fora os proprietários e a edição, tem 2 nomes que são pessoas que são primordiais no Clube do Barman, que é a Daniela, que é uma das jornalistas do Clube do Barman, e um cara que ele não é barman, mas ele pensa e é melhor que 80% dos barmans que eu conheci, que é o Bruno Arena, que é um dos responsáveis, ele que cria todos os memes, ele que faz a edição dos vídeos, então você vê os vídeos bonitos que tem lá, ele que fez, e o cara é autodidata, ele aprendeu tudo sozinho. Que legal. Então, queria deixar aí também minha homenagem para eles, que sem eles não seria possível ter todo esse conteúdo. Sem eles não seria possível ter todo esse conteúdo de qualidade também. Boa. Muito bom, então estamos chegando ao fim desse episódio, é o 10º episódio, olha só, a gente já temos uma dezena, eu posso falar isso. Que legal, cara. Daqui a pouco temos... Vai chegar a 100, vai chegar a 100. Será, cara? Vai chegar a 100. Eu não sei se vai chegar a 100, eu confesso que eu espero que vocês que estão até agora ouvindo... A produção aqui fez assim, putz, 100. Não criem muita expectativa, porque ele vai durar o quanto tempo tiver que durar, a gente achar que tem história para contar... E talvez um dia ele se reinvente. Profissionalismo de Instagram. Quem acha que tem que chegar a 100, posta lá a fotinha do Spotify lá do episódio no Instagram, no Story, e marca lá Bartalks 100. Caramba, Hashtag Bartalks 100. E marca lá o Mixology News. Como é que é então? Hashtag Bartalks 100. Ótimo. Então tá bom, vamos ver que vai dar isso aí, hein? Vamos ver, hein? Então, depende de vocês. Muito obrigado pela sua presença, Rafael Mariatti. Nós. Muito obrigado pela presença de você que está nos ouvindo até agora. Valeu, galera. E aí você pode enviar para o Mixology News no Instagram ou pelo e-mail contato@mixologynews.com.br seu comentário de quem que você quer ver no próximo episódio. A gente já está recebendo milhares, centenas, bilhares de comentários pedindo pessoas. Então, nos vemos semana que vem, se tudo correr muito bem. Minha mãe mandou um monte de carta, eu acho que foi isso.
Mandou cartas, é incrível. Chuvas de carta. Chuvas de carta.